SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT, toda quarta-feira, 2h30 da tarde. E é com prazer que recebemos mais uma vez para conversar a diretora de Assuntos de Aposentados e também Previdenciários do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui do estado de Santa Catarina, a professora Inês Fortes Pereira. Bem-vinda, professora, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Na medida do possível. Na medida do possível e do impossível também, né? Vamos fazer um esforço. A capital está tão fria quanto Curitibanos ou lá está ganhando, está empate? Curitibanos ontem choveu muito e hoje diz que amanheceu bastante frio também, né? Vou esperar para chegar lá à noite para ver como é que tá. Lá é sempre mais frio que aqui no litoral, né? Muito mais frio. Mas isso não esfria a luta dos aposentados, né? Estão sempre dispostos, com tempo, e você viajando o estado todo na medida do possível para acompanhar isso. Conforme as agendas vão sendo feitas, a gente tem visitado o estado todo, né? E como se disse, a luta dos trabalhadores, mesmo que sejam os aposentados já, que encerraram, né, a vida funcional, mas espalhado no estado inteiro, então, com os mais diferentes climas e situações e relevos e vegetação. Então, é sempre uma boa experiência. Um bom momento. Não tem 2 dias iguais. Não tem. E ainda mais que os aposentados, apesar de estarem já fora da sala de aula, eles têm que acompanhar a luta, né? Porque tudo que for conquistado, feito para os da ativa, vai ter reflexo também nos aposentados, né? Tem ainda paridade, não tem? O que a gente sempre lutou e defendeu foi para a manutenção da paridade salarial, né? Apesar de que já teve algumas alterações de lei e, portanto, já tem algumas diferenças aí estabelecidas, né? Principalmente a partir de 2004, ali, quando teve alterações da legislação, da emenda constitucional, já mudou algumas coisas. Entretanto, né, a nossa luta continua sendo pela manutenção da paridade salarial e principalmente da isonomia, né, que é o mesmo índice. Isonomia é aquilo que é o índice, né, que se dá de reajuste salarial para um que vá para os outros. Para toda a categoria, né, que não tenha alguns da mesma categoria que recebam e outros não. Isso poderia acontecer alguma vez? Não, né? Já tem história aí na nossa categoria, né? Quando, por exemplo, foi dado um reajuste, um índice de 30% para quem trabalha como AE, ou assistente de educação nas escolas, e não foi dado para os demais setores, não, para nenhum dos outros setores. Foi só para aquele setor, né? Só para os assistentes de educação. Então, são coisas que o sindicato, já naquele tempo, já falou que era contrário a esse índice, pelo fato de não estar refletindo a questão da isonomia salarial. Para todos. Né? Para todos. Para todos, Então, não é que a gente não queira que fulano receba, ou que esse setor ou outro setor não receba. Na verdade, o que um recebe, os demais também devem receber. Né? Pelo princípio da isonomia, sim. Certo. Professora, o SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui no estado de Santa Catarina, é filiado à CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Que tem já uma discussão em torno dos aposentados, né? O que a CNTE prevê para a questão de aposentadorias? Bem, a CNTE tem um setor, um coletivo organizado, que é o coletivo de aposentados, né? Ela realiza periodicamente também encontros nacionais, né? Esses sempre ocorrem depois dos encontros estaduais, acontece o encontro nacional. Da CNTE. O encontro nacional sempre tem lá vários eixos de debate. No último encontro que teve, que foi em agosto de 2013, eu participei, foi em Vitória, né, no Espírito Santo, deste encontro nacional, promovido pela CNTE, e lá os temas que foram debatidos era a questão, por exemplo, a desaposentação, que é um tema que está sendo debatido nacionalmente. Tem no dicionário isso? É um termo novo, né, que é pouco conhecido ainda, mas já existe um debate nacional. Isso está ocorrendo muito mais no sentido do INSS, né, não é no setor do servidor público, né, então é no outro setor, mas também já teve algumas, que depois a gente pode comentar sobre isso.
Outro tema que foi trabalhado na época lá no Congresso foi a respeito as finanças, né, de um aposentado, né, como trabalhar né, com as suas finanças, porque muitas vezes o professor se aposenta ou qualquer outro aposentado se aposenta, então vira o caixa ou o banco família. da família e tal, né? E ao mesmo tempo diminui um pouco o rendimento e aumenta o custo com farmácia, tem essas coisas. Tem né? outros gastos, outras despesas que né, vêm com a idade, né? E isso também acarreta algumas coisas. O outro tema que foi debatido na época foi a questão da pré-aposentadoria. Né? Então, são temas que está sendo discutido nacionalmente já há algum tempo, até por conta de tantas alterações que teve de legislação. Pois né? é. E aí, quando entrou a questão do fator previdenciário, a partir de 2009, 99, né? A partir de 99, foi antes aí de 2000, quando foi criada essa história do fator previdenciário e estabeleceu então que a aposentadoria agora não se daria mais apenas por tempo de serviço, mas sim né, com aliado né, um outro critério que seria o critério da idade. Então, a partir daí, começou a surgir muitos problemas e também necessidade de ter mais orientação. Ficou muito complexo, né? Isso ficou. Muitas variáveis. Até porque aconteceu, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, por exemplo, uma interpretação também diferenciada aí do que está na lei, e o nosso sindicato tem feito, inclusive, essa busca aí com ação no judiciário, né? Está questionando o judiciário, é a questão dos que trabalharam fora de sala de aula por algum tempo, tipo em secretarias de escola, auxiliar e que tiveram, vamos dizer, entre aspas, né, penalidades na hora de se aposentar, né? E aí já aconteceu, inclusive, a partir de 2012, foi que o Estado de Santa Catarina que implementou uma política de que quem não cumpriu o tempo todinho dentro da sala de aula, ou quem estava fora da sala de aula no período de aposentar, que eram as pessoas que exerciam esse trabalho de secretaria de escola, ele não reconhece, né, pela interpretação da lei, não reconhece como tendo direito à aposentadoria especial. Da aposentadoria especial. E aí muitos casos né, foram chamados, inclusive, para retornar do trabalho. Que é a tal da desaposentação que você citou? Não seria exatamente isso, né, no complexo entendimento da palavra, porque a desaposentação já é um pouquinho mais complexa. Tá, essa falamos depois então. Falamos depois. Teve gente que teve que voltar. Essa questão teve que voltar para complementar tempo, tinha uma questão de pedágio para pagar, foram expressões usadas na época né, para justificar esse retorno das pessoas para a sala de aula, para cumprir tempo, né, para cumprir do tempo que estava fora. Né? Então, um percentual do tempo que ficou fora voltava para complementar em sala de aula para poder garantir, então, todos os direitos de um professor que não saiu da sala de aula. Mas isso tudo é uma questão de interpretação, né? E o SINT moveu na época, inclusive, algumas ações e tem questionamento ainda que está tramitando no Supremo Tribunal, né, a respeito desse item, por exemplo. Sim. Só Santa Catarina fez assim ou teve outros estados? Eu não posso te afirmar se os outros estados também têm, mas aqui em Santa Catarina teve essa interpretação diferenciada. Interpretação, né? cada um interpreta. E aí o governo encaminhou isso. Então é uma política que, no nosso entendimento, foi uma política adotada pelo governo, né, daquele momento, e o profissional se sentiu prejudicado, então o SINT moveu a ação, né, e tem, através do nosso departamento jurídico, tem isso em trâmite ainda e está fazendo a defesa no Supremo. Professora Inês, e como é que está hoje a questão da aposentadoria? Como é que funciona? Tem que somar o tempo de serviço, mas a idade, tem o fator previdenciário? O que está valendo hoje? O que tem hoje? Hoje está aliado a questão do tempo de serviço com a idade. Somando os dois tem que dar 90, 95 anos? Esse fator aí que você está falando da soma das duas coisas e dá o número de 85, 90, 95, isso é uma das coisas que foi aprovada agora, mas que não tá vigente, ainda não atinge o servidor público, portanto não atinge o professor, não atinge esse isso pessoal só para iniciativa privada, que tem esse critério ali de aposentadoria especial. Tá? Isso está valendo, mas é para a questão do INSS,
né, das pessoas que buscam aposentadoria através do INSS, que é diferente um pouco o cálculo. Mas até o que tramitou agora ainda, né, há pouco tempo, há poucos dias, no Congresso Nacional, com a medida provisória publicada pela presidente, depois teve algumas alterações, o debate no Congresso e tal, e foi aprovado esse fator previdenciário, inclusive com alguns pontos de redução e tal, né, que está aí, é um cálculo, que não é um cálculo complexo, né, que pode ser feito, pode ser entendido, se tratando especificamente disso. Sim. Mas como aqui nós estamos tratando dos servidores e dos trabalhadores da educação no estado de Santa Catarina, sim, não contempla essa por enquanto, conta. não atinge ainda, né, o setor dos servidores públicos e, portanto, dos professores e dos trabalhadores da educação, por enquanto, neste momento. Né? A gente ainda não pode afirmar com certeza se isso não vai se agravar. Né? Se isso não vai se agravar? Por conta das políticas que os governos assumem. Né? Por exemplo, no estado do Paraná, já tem estabelecido um plano de previdência complementar. No Paraná, então, eles batem em professor, fazem planos complementares? Não, no Paraná está assim, meio complicado, né? Essa história de bater em professor, aquilo uma verdadeira guerra, né? Uma verdadeira atrocidade. Para mim, aquilo foi um massacre, né? Feito pelos trabalhadores que estavam lá para defender justamente o fundo previdenciário deles, que passou, né? Os deputados, de maneira bastante obscura, fizeram, né, essa aprovação de poder mexer no dinheiro do fundo, e já mexeram e já tiraram. Né? Aquilo foi numa véspera de feriado, lembra? Semana ali, né, aquela última semana de abril, né? E na segunda-feira de maio, a primeira segunda-feira de maio, eles já passaram e já fizeram, né, o trâmite ali da transferência de dinheiro do fundo para o governo. Então, Paraná é um bastante caso extremo. E aí, nessa questão específica que eu estou falando do que o Paraná tem, é a política de previdência complementar. Então, o servidor trabalha, paga até um teto, entendeu? Ele paga até um teto X lá estabelecido, que foi estabelecido lá no Paraná, não lembro aqui os números. Sim. Né? E aí, quem quer a mais, daí tem que pagar uma previdência complementar. Né? Que o próprio Estado está oferecendo a previdência complementar, quer dizer, a pessoa criou um outro argumento, né? Então você vai pagar complementarmente para poder ter a tua aposentadoria integral e manter a tua paridade, quer dizer, você vai pagar a mais. Né? Isso é uma das coisas que eu posso afirmar hoje que o Paraná está fazendo. Os demais estados eu não posso afirmar com certeza, mas já existem debates e diálogos e apontamentos, né, na política estabelecida nos governos desses estados, apontando para esse tipo de solução. Inclusive aqui em Santa Catarina. Já existe isso. Já existe, né, movimentos, né, que a gente percebe, mas o que é importante é que o sindicato está alerta, né, tem feito esse estudo e esse acompanhamento para que esteja preparado para fazer o enfrentamento. Isso tem, o departamento jurídico atuante à disposição dos aposentados, dos da ativa. Professora Inês, antes de irmos ao nosso breve intervalo, a professora citou uma questão que eu acho que vale um esclarecimento para o telespectador internauta. O que é a aposentadoria especial, que o professor que está em sala de aula tem direito, alguns trabalhadores públicos com periculosidade têm direito? O que é a aposentadoria especial? A aposentadoria especial é uma coisa que foi estabelecida já há muito tempo, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. É uma questão internacional. Por ser uma profissão, né, que exige muito do profissional. Né? Então, ela tem um fator de redução, né, de tempo. Né? E por isso, eu desde que entrei no magistério em 90, você veja, já completo 25 anos de trabalho agora em agosto. 25 né? anos. Ó. Então, pela legislação que nós tínhamos aí, temos ainda, tem essa questão da aposentadoria especial para professores, para quem trabalha na segurança, na enfim, saúde. Tem alguns setores aí de trabalho no país, inclusive que é internacional, não é só no Brasil, mas que tem esse critério redutor. E que reduz um pouco o tempo de serviço.
né? Entretanto, com as alterações de lei que teve a partir do final da década de 90 e tal, e foram sendo implementadas, entrou essa questão do fator previdenciário que coloca o critério da idade. Então, passou um período que o professor tinha que ter 25 anos de serviço e 48 anos de idade, 25 anos de serviço e 50 anos de idade, a professora, né? E o professor, 30 anos de serviço, 55 anos de idade, 30 anos de serviço, 60 anos de idade. Então, foi sendo alterado isso. Tanto é que, por exemplo, a minha situação, né, eu completo 25 anos de trabalho em agosto e eu não posso me aposentar em agosto, porque eu não tenho 50 anos de idade. Então, eu só vou poder, se eu me aposentar antes dos 50 anos de idade, a minha aposentadoria não é integral. É menos. Entendeu? Daí ela vai ser calculado, vai ser feito um cálculo e a minha aposentadoria vai ser, como é que eles chamam? Proporcional. Isso. Né? E o que a gente pretende sempre é que as aposentadorias se tornem integral, sempre, e manter, né, a paridade. Tá certo. Professora Inês Fortes Pereira, secretária de Assuntos de Aposentados e Previdenciários do Sint, aqui no Floripa em Foco, que vai para um breve intervalo e já volta, é só um minuto. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Cine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Voltamos com o Floripa em Foco ao vivo com o Sint nesta tarde de quarta-feira a partir das 2h30 da tarde e toda quarta-feira a partir das 10 da noite tem a reapresentação do Floripa em Foco, que nesta semana recebe a professora Inês Fortes Pereira, que é da Secretaria de Aposentados e Assuntos Previdenciários do Sint. E estamos falando aqui, né, sobre a vida dos aposentados, né, tanto pregressa quanto futura. Tanto a CNTE quanto o próprio Sint já levou isso para discutir em congressos, né? Esse tema está sendo amplamente debatido. E você também participa, comentou que fazem encontros regionais. Isso é permanente ou é só uma fase do ano? Como é que é esses encontros regionais? Bem, os encontros regionais dos aposentados é realizado pelas regionais. Então, o Sint ele é organizado em 30 regionais no estado e as regionais têm algumas já o setor organizado com encontros periodicamente estabelecidos. Algumas é uma vez por mês, outras a cada 40 dias, outras a cada 60 dias. Tem algumas que elaboram o encontro de aposentados na região a cada 6 meses, né? Tem região que realiza uma vez por ano e tem região que ainda não está organizada, né? Que está se organizando. Então, o Sint, através das deliberações que teve no Congresso em 2013, né? Nós tivemos um congresso que foi realizado na Regional de Videira. Nesse congresso teve o encontro do setor de aposentados. Lá no encontro do setor de aposentados foi feito resoluções.
E as resoluções do Encontro de Aposentados foram aprovadas no Congresso. Certo. Né? Estão E sendo entre essas implementadas. resoluções está, né, a organização do setor em todas as regionais. Então, isso as regionais estão trabalhando para isso. Aquelas que já estão organizadas, já estão andando, as outras estão se organizando. Né? E uma das coisas que puxou para organizar isso é a questão da atualização de endereços, atualização cadastral, porque muitas vezes o aposentado se aposenta, ele muda de cidade, ele, né? Vai morar na praia. O profissional que está na ativa, ele está na escola, então você encontra ele na escola, você vai fazer uma visita à escola, você encontra os trabalhadores. Agora o aposentado, não existe um local de referência assim para você encontrá-los, então é bastante complicado. Como muitos mudam de endereço, às vezes vão morar com os filhos, às vezes... Tem que manter contato, né? Então, tem que estar atualizando esse endereço para a gente poder ter contato. E essa organização também tem seu tempo, em alguns maior, outros menores e tal. Sim. Tem que ser respeitada essas diferenças regionais. E depois desses encontros regionais, os encontros são realizados conforme também a característica da região. Né? A necessidade Isso. e a característica. Por exemplo, um mês atrás a gente teve um encontro em Campos Novos, foi dia 10, nem faz um mês, faz quase um mês. Dia 10 tivemos um encontro lá em Caçador, né, de aposentados. Nesse encontro de aposentados em Caçador, o tema que elas queriam discutir era o Plano Estadual de Educação, o Plano Nacional de Educação e como é que isso contempla os aposentados. Que mexe né? também com a vida deles. Daí assim, lá discutimos, né, foi colocado o quê? Que nós precisamos cuidar da questão dos livros didáticos, nos conteúdos trabalhados e incluir a questão dos aposentados, né? Até como imagem, tudo, como que isso é trabalhado na escola. Né? Isso são coisas que precisam ser estabelecidas no Plano Estadual de Educação, sabe? Porque são questões de conteúdo e tal, que você vai educar, né, a criança desde pequeno para valorização do idoso, que na nossa cultura não é muito comum, né? Tem culturas aí, por exemplo, os orientais, né? O pessoal quanto mais idoso, o aposentado, ele tem um outro patamar, né? Aqui no Ocidente valorizam o novo, o último modelo do iPad. Tudo a inovação, a tecnologia e tal. Quanto mais né? novo, mais e se deixa um pouco de lado nessa questão da construção, do tempo, da história, né? E de como é que é feito. E a própria convivência com o idoso. Então, isso é uma das coisas que está pontuado também, a questão do Estatuto do Idoso, de fazer o acompanhamento e tal. E os aposentados precisam acompanhar as lutas gerais da categoria. Entre elas, por exemplo, esse ano aí, 72 dias de greve e tal, né? A greve se deu por conta das alterações do plano de carreira, que afeta também aos aposentados. Que afeta toda a categoria, desde o ACT até quem está nativo, quem vai se aposentar, quem está se aposentando, quem já se aposentou. Né? Então, e isso tudo precisa da presença, da participação, da mobilização dos aposentados também. Né? Até para garantir aquilo que a gente tem já estabelecido como princípio na categoria e aquilo que nós ainda precisamos manter e outros que a gente vê que por alteração de lei daqui e dali a gente acaba perdendo e nem se apercebe. Porque para quem está trabalhando, para quem está iniciando no magistério, falar de aposentadoria parece uma coisa estranha. Está começando agora, minha aposentadoria daqui 25 anos, 30 anos. Né? Quando chegar, e aí, eu penso. Quando chega lá, daí mudou tudo, não entendeu, né? Sofre consequências das alterações e nem percebe. Né? Então, em 2004, por exemplo, quem entrou no magistério a partir do concurso de 2004, 2005, já tem alterações. Né? Para ter a paridade na aposentadoria, já mexeu um pouquinho em questão de integralidade e tal. Então, isso tudo são princípios que, se a gente não acompanhar e não tiver clareza do que isso significa na vida das pessoas, vai para o resto da vida aquela falta, aquela ausência desse debate, desse diálogo e também dessa luta. E não é uma coisa para discutir só no primeiro dia de aposentadoria, né? Não, Tem que pensar em como fazer uma vida saudável. Né? Você falava da questão econômica, financeira, se reprogramar. As finanças de um aposentado, né, da pessoa que entra na aposentadoria, se ela não tiver um exercício de como cuidar administrar suas finanças, muitas vezes, junto com a aposentadoria, vem outras coisas, né? Muitas vezes vem a idade, vem a doença, ou vem alguns fatos que acontecem na família, perde um, ganha outro, né? Às vezes a pessoa se aposenta, ganha um neto lá para cuidar, para ajudar, né? Criar e tal. Então tem muitas atividades que a pessoa aposentada acaba muitas vezes assumindo e que mexe, interfere na sua vida e no seu desenvolvimento econômico e tudo mais, e precisa ter isso
né? Sim. E no nosso estado e no nosso dia a dia nós não temos o hábito de fazer esse diálogo e de estudar isso. Então são pontos que foram levantados no Congresso, né? Temas que é para ser trabalhado nesses eventos, nesses encontros. Amanhã, por exemplo, tem um encontro em Chapecó de aposentados, né? Em Curitibanos também tem sempre, a regional lá se organiza, tem um encontro mensal que acontece, Campos Novos, sabe? Nas mais diversas regiões do estado acontecem os encontros. A gente já teve encontro em Palmitos, em Maravilha. Quer dizer, isso conforme a organização da regional vem sendo realizado. O tema amanhã lá em Chapecó, inclusive, é a respeito de saúde, alimentação saudável e tudo mais. Então, lá é fácil discutir, né? Porque lá produzem tudo, tem agroecologia. Não, isso deve ser um tema que, sendo fácil ou não para discutir, deve ser discutido em todos os locais, né? Perfeito, perfeito. Professora Inês Fortes Pereira, da Secretaria de Aposentados e Assuntos Previdenciários do SINT. E para encerrarmos então, né, dizer que o SINT está sempre à disposição dos aposentados, dos pré-aposentandos, tem um departamento jurídico atuante e eficiente, que dá para contatar através do site sint-sc.org.br, né? Entrando ali tem telefone das 20 regionais. Tem 30 regionais. 30 regionais no estado. Organizadas. E leva em conta o que? O número de pessoas, de habitantes ou área geográfica? É por área geográfica. Área geográfica. Área geográfica. Inclusive, né, não só no site do SINT, mas também na fanpage do SINT. Fanpage. SINT-SC, Unidos pela Educação. Também, né, tem muita gente hoje, os aposentados também estão tudo conectados aí com as tecnologias, né? Estão nas redes sociais. Então, pode acessar, né, lá no site, na fanpage do SINT. Fanpage é no Facebook, né? O fanpage é no Facebook, né? Então, no Facebook as pessoas têm bastante habilidade, estão gostando de trabalhar ali. Então, lá tem também. E nós queremos, né, divulgar aqui para encerrar a campanha de atualização de cadastro, né? Isso aí vai ser feita uma campanha agora bastante grande através do Face, do site, dos comunicados, enfim. E nós estamos aproveitando aqui esse momento na TV Floripa também para agradecer a oportunidade de estar aqui. Sim. E também reforçar, né, a campanha de atualização de cadastro e de filiação. Entra no site, tem como atualizar o cadastro. Isso, não só dos aposentados, dos da ativa também. É importante que esteja sempre entrando no site, tem um íconezinho lá que se clica e pode atualizar. Certo. E o SINT, para fechando, também tem participação em rádios comunitárias, né, Inês? Sim, o SINT tem um programa, né, que é semanal, 5 minutos de programa vai ao ar na segunda-feira nas rádios comunitárias do estado, que são filiadas a Abraço. 40 emissoras filiadas? Tem mais de 40, né? Tem mais de 80, mas filiadas 40. Aqui no estado tem 300 rádios comunitárias. Nem todas estão no ar, mas nós temos filiadas a Abraço em torno de 90 rádios, né? E as rádios colocam no ar toda segunda-feira 5 minutos do programa do SINT. E esse programa vai ao ar na segunda-feira em horários diversos, conforme a programação estabelecida em cada rádio. E todos os dias, de segunda a sexta, tem o Minuto do SINT, que vai ao ar também em forma de giro comunitário em todas as rádios comunitárias do estado. É isso aí, vamos trabalhar a comunicação, né? Olha, professora, parabéns, né, pelo seu trabalho, uma boa viagem. Vai estar em Chapecó amanhã, no encontro dos eu estou indo para Curitibanos hoje, não sei se consigo chegar em Chapecó amanhã para o evento, mas a professora Alvete vai estar presente lá. Tá certo, ela que é já lá da região. Da região. Né? Então, um prazer conversarmos, até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Professora Inês Fortes Pereira, da Secretaria de Aposentados e Assuntos Previdenciários do SINT, falando aqui no Floripa em Foco sobre a vida pré e pós-aposentadoria. Mais informações no site que vai aparecer, no telefone que vai aparecer agora, no encerramento aqui do Floripa em Foco do SINT, na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.